Em relação aos primeiros sinais, é uma pergunta bem importante. Assim, a gente não tem ainda um método diagnóstico clínico que possa nos confirmar 100% a doença, ou que possa realmente, como você falou, tô com dor de barriga, vou lá e faço um ultrassom. Não existe esse exame. O exame para diagnosticar é o exame clínico do médico especialista. Esse que é o grande problema do Parkinson, que às vezes os sintomas são tão sutis que o próprio paciente não percebe. Normalmente, a partir de que idade ela começa a aparecer? E como que eu posso prevenir ou ter a sensibilidade? Isso daqui pode ser Parkinson, porque a pessoa demora para procurar o médico também, né? Eu queria abordar essa questão aí, porque eu estou com uma dor no estômago, tudo bem, eu já vou ali rapidinho, né? Agora, e a doença do Parkinson, ela dá algum sinal para a gente? Exatamente, ótimas 3 perguntas, acho que você fez aí. A primeira é qual a idade, né? Então, o mais comum, realmente, é pacientes acima de 60, 65 anos. Até que você falou terceira idade, né? Eu nem considero mais 60 anos terceira idade, eu acho que o pessoal é super jovem hoje, 60, mas 60, 65 anos é o mais comum, que a gente considera, digamos, a idade normal, mas existem 10, 15% dos pacientes que a gente chama Parkinson precoce, e cada dia a gente vê mais pacientes diagnosticados com Parkinson precoce, que são os pacientes que têm o diagnóstico abaixo dos 50 anos. E isso pode acontecer, e eu acho que são esses pacientes abaixo dos 50 anos que sofrem mais. Para ter o diagnóstico, pois não é muito conhecido, ou às vezes paciente com 40, 38, 42 anos vai no médico, imagine, não é Parkinson. Então, sofrem mais ainda para ter o diagnóstico e sofrem mais preconceito muitas vezes na sociedade, porque a sociedade também não entende que pacientes jovens podem ter a doença. Em relação aos primeiros sinais, é uma pergunta bem importante. Assim, a gente não tem ainda um método diagnóstico clínico que possa nos confirmar 100% a doença, ou que possa realmente, como você falou, tô com dor de barriga, vou lá e faço um ultrassom. Não existe esse exame. O exame para diagnosticar é o exame clínico do médico especialista. Por isso que passar num especialista é muito importante. No entanto, muitas vezes os pacientes começam, por exemplo, com uma dor no ombro e o paciente acaba indo para o ortopedista. O paciente começa com uma falta de olfato e o paciente acaba indo para o otorrino. Então, esse que é o grande problema do Parkinson, que às vezes os sintomas são tão sutis que o próprio paciente não percebe, ou mesmo o médico ainda não consegue diagnosticar. Mas vocês têm que ficarem atentos em relação à lentidão, né? Se tem algum tipo de tremor, se você está perdendo o olfato, tem constipação, depressão. Então, são alguns dos sintomas que podem aí talvez chamar o alerta, né? Ou ter algum distúrbio de sono. Então, são esses sintomas que podem chamar atenção. Então, Parkinson não é somente o tremor. Exatamente, não é. Até é importante, você fala, mas tem Parkinson, mas não treme? Exatamente. Então, tem muitos pacientes, a gente classifica, são diversos tipos, né? Pode ser classificado em tipos, então tem o tremor predominante, paciente que treme mais do que os outros sintomas, o paciente pode ter mais lentidão e rigidez e não tremer, o paciente pode ter tudo, os 3, 4 sintomas, como instabilidade postural também, mas o que é importante para diagnóstico é o paciente ter lentidão. Então, todos os pacientes vão ter lentidão. Tem que ter lentidão, que a gente chama bradicinesia, e na maioria das vezes ela tem que ser assimétrica, mais de um lado do que do outro. Associada a essa lentidão, aí o paciente pode ter tremor, instabilidade postural e rigidez. Ou só tremor e rigidez. Ou tem que ter 2 desses 4 sintomas, por exemplo. Tem Isso é muito algum lado que importante. se destaca mais, já que você falou lado direito, lado esquerdo? Tem um Não, lado predominante ou não? não tem lado predominante, mas normalmente o paciente começa de um lado e com o passar dos anos, a progressão da doença, ele acaba passando para o outro lado, então depois ele acaba ficando mais simétrico, mas mesmo na maioria das vezes ele ainda é assimétrico, ainda é um lado pior que o outro. Às vezes no começo não tem um lado, mas depois fica pior que o outro. Quando o Parkinson é simétrico, a gente tem que chamar um alerta para as outras formas de parkinsonismo. Então, sabe que existem, a gente não vale a pena falar aqui sobre isso, mas são muitas formas de parkinsonismo, né? Que o parkinsonismo é isso, a lentidão mais algum desses outros sintomas, e podem ser outras doenças, os Parkinsons atípicos, os Parkinsons secundários. Então, quando é simétrico ao mesmo tempo, não responde bem ao medicamento e tem alguns outros sinais de alerta, a gente tem que ficar ligado para outras formas de parkinsonismo. E você me perguntou no começo se é mais homem ou mulher.
E, na verdade, são mais homens, né, 2 para 1, mais homens do que mulheres que são diagnosticados com a doença, talvez aí por um fator hormonal, a gente ainda não sabe muito bem exatamente por quê. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.